Aquela noite meu filho gritou no meio de um restaurante lotado. Minha mulher não mente, ele disse. Meu filho, André, apontou para mim, para sua própria mãe, como se eu fosse uma ladra. R$ 800. Essa foi a quantia que destruiu tudo o que eu acreditava saber sobre minha família. Mas o que ninguém imaginava é que aquelas câmeras de segurança não só mostravam quem pegou o dinheiro, mas algo muito pior. Mas antes de eu continuar, verifique se você já se inscreveu no canal, deixe seu like. E me conte nos comentários de onde você está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela já chegou. Me chamo Carmen Silva, tenho 62 anos e durante toda a minha vida acreditei que o amor de mãe era suficiente para sustentar qualquer coisa. Acreditei que ser boa, ser paciente, ser silenciosa quando deveria falar, me faria merecedora de respeito. Naquela noite aprendi que não. Tudo começou 3 semanas antes, quando André, meu único filho, me ligou com aquela voz animada que eu não escutava desde que ele era criança. Mãe, a Bruna e eu queremos te convidar para jantar, num lugar bonito para comemorar. Comemorar o quê, meu filho? Perguntei sentindo aquela alegria morna que só uma mãe conhece. Já te conto lá. Só se arruma bem. Você vai se surpreender. Desliguei com o coração inchado de esperança. Talvez um bebê, talvez uma promoção, talvez só. Talvez a Bruna finalmente me veria como parte da família e não como aquela sombra incômoda que aparece no Natal. Naquela tarde me arrumei como não fazia há anos. Coloquei um vestido bonito que comprei para o casamento do André, aquele que nunca mais usei porque me lembrava o quão sozinha me senti naquele dia, sentada na primeira fila enquanto a Bruna me ignorava em cada fotografia. Me maquiei com cuidado, me perfumei, queria me ver bem, queria que meu filho se sentisse orgulhoso de mim. Que tola fui! O restaurante se chamava Terraço do Anjo. Era um desses lugares com toalhas brancas, taças de cristal e garçons que falam baixo, como se cada palavra fosse um segredo. Quando cheguei, o André já estava na mesa sozinho. E a Bruna? Perguntei beijando ele na bochecha. Vem a caminho, mãe. Teve que passar em algum lugar. Me sentei na frente dele, nervosa, brincando com o guardanapo de tecido entre minhas mãos. O André estava diferente, mais sério, mais adulto. Já não era aquele menino que me abraçava toda a noite antes de dormir. Agora era um homem que olhava o celular a cada 30 segundos, esperando uma mensagem dela. Tá tudo bem, filho? Tá sim, mãe. Tudo perfeito. Mas o sorriso dele não chegava aos olhos. A Bruna chegou 20 minutos atrasada. Entrou com aquele ar que sempre teve, como se o mundo inteiro devesse parar para admirá-la. Cabelo loiro perfeito, vestido branco justo, bolsa de grife pendurada no braço como um troféu. Desculpa, desculpa, disse sem soar arrependida. O trânsito estava impossível. Sentou-se ao lado do André, deu um beijo rápido nos lábios dele e então me olhou. Oi, Carmen. Nem sequer sogra, nem sequer Dona Carmen, só meu nome. Frio, distante. Oi, Bruna, você tá muito bonita. Ela sorriu, mas não respondeu. O jantar transcorreu numa tensão estranha. O André tentava animar a conversa falando do trabalho, de uma viagem que planejavam, de como o lugar era bonito. Eu acenava, sorria, perguntava o necessário. A Bruna mal me olhava. Num momento ela levantou para ir ao banheiro. Deixou a bolsa na cadeira aberta. Eu não toquei, nem sequer olhei. Mas quando ela voltou, tudo mudou. Sentou-se, pegou a bolsa, revisou rapidamente e o rosto dela se transformou. Cadê? Murmurou remexendo nas coisas. O que foi? Perguntou o André. Meu dinheiro. Tinha R$ 800 aqui. Em dinheiro guardei hoje de manhã. Meu coração parou. Tem certeza? O André olhou embaixo da mesa, o chão ao redor da cadeira. Claro que tenho certeza, André. R$ 800 não desaparecem sozinhos. E então a Bruna me olhou diretamente, fixamente, como se pudesse ver dentro de mim. Carmen, você viu alguma coisa? A pergunta caiu como uma pedra em água parada. Eu não, Bruna. Eu não toquei em nada. É que é muito estranho, disse ela com aquela voz suave que usava quando queria soar razoável. Ninguém mais se aproximou da mesa enquanto eu não estava. O silêncio ficou pesado. O André me olhou só um segundo, mas foi suficiente. Ele também estava pensando. Mãe. A voz dele era vacilante, desconfortável.
Você tem certeza que não viu nada? Senti que o chão se abria debaixo dos meus pés. André, eu não toquei nessa bolsa, eu juro. A Bruna suspirou, levando uma mão à testa. Não quero acusar ninguém, mas isso é muito estranho. Talvez tenha caído no carro, sugeri desesperada. Ou em casa. Às vezes guardamos coisas e esquecemos onde. Carmen, eu sei perfeitamente onde ponho meu dinheiro. O tom dela era cortante. Acusatório agora. O André se mexeu na cadeira. Bruna, por favor. Por favor o quê, André? Quer que eu finja que isso não aconteceu? As pessoas nas mesas próximas começavam a olhar. Eu sentia o sangue batendo nas minhas têmporas. Eu não roubei nada, disse com a voz quebrada. Sou sua sogra, sou a mãe do seu marido. Como você pode pensar isso de mim? A Bruna não respondeu. Só olhou para o André e ele, meu Deus. Ele baixou o olhar. Então a Bruna levantou a voz. Quero revisar sua bolsa. O restaurante inteiro ficou em silêncio. O quê? Sussurrei incrédula. Se você não tem nada a esconder, me deixa revisar sua bolsa. As lágrimas começaram a queimar meus olhos. Bruna, isso é humilhante. Então me devolve meu dinheiro. E foi aí que o André explodiu. Levantou-se, o rosto vermelho, a voz alta, clara, devastadora. Minha mulher não mente. O restaurante inteiro olhou pra gente. Ele me apontou com o dedo. Pra mim, pra mãe dele. Se ela diz que falta dinheiro, é porque falta. E aqui a única que podia ter pegado foi você. Não me lembro de ter chorado. Não me lembro de ter respirado. Só me lembro do peso de todos aqueles olhares e da mão do André tremendo enquanto apontava para minha bolsa. Abre, mãe, por favor. Abri minha bolsa. A Bruna enfiou a mão sem pedir permissão. Nada, óbvio, porque eu não tinha pegado nada, mas a humilhação já estava feita. A Bruna sentou-se de novo, fingindo tranquilidade. Bom, talvez eu tenha me enganado de lugar. Desculpa, Carmen. Mas o pedido de desculpa soava oco, falso. O André nem sequer me olhou. Levantei-me com as pernas tremendo. Eu vou para casa. Mãe, espera. Não, André, você já fez o suficiente. Saí daquele restaurante com a cabeça erguida, mas a alma destruída. Eu escolhi preservar minha dignidade e ir embora, mesmo sendo inocente. Mas e você, no meu lugar, teria feito o mesmo? Se você acha que manter a dignidade foi a atitude certa, comente. Dignidade. Quero saber sua opinião. Enquanto caminhava para a rua, escutei algo que me gelou o sangue. Um dos garçons, um jovem de cabelo escuro, sussurrava algo para o gerente enquanto apontava na direção da nossa mesa. Não consegui ouvir o que dizia, mas os olhos dele me seguiram até eu desaparecer na noite. Naquela noite não dormi. Fiquei sentada na sala da minha casa com as luzes apagadas, olhando a fotografia que sempre esteve sobre a prateleira da lareira. O André tinha 5 anos naquela imagem. Estava sentado no meu colo com a camisa de listras e aquele sorriso enorme que iluminava tudo. Eu o abraçava e ele me olhava como se eu fosse o mundo inteiro dele. Em que momento tudo mudou? Em que momento deixei de ser o refúgio dele e me transformei em alguém de quem desconfiar? O André nasceu quando eu tinha 30 anos. O pai dele, o Fernando, morreu 2 anos depois num acidente de trânsito. Um caminhão que passou o sinal, um segundo de distração e minha vida inteira desmoronou. Fiquei sozinha com uma criança pequena, sem emprego fixo, sem família próxima que pudesse me ajudar, mas nunca desisti. Trabalhei limpando casas, passando roupa alheia, vendendo salgados nos fins de semana na feira. Cada real que ganhava era pro André, pra escola dele, pros sapatos dele, para que ele nunca sentisse que faltava algo. Nunca comprei brinquedos caros para ele, mas sempre teve comida na mesa. Sempre teve um abraço quando chorava. Sempre teve uma mãe que o esperava acordada, não importa a hora. O André cresceu sendo um menino nobre, tranquilo, estudioso, obediente. Quando completou 15 anos, começou a me ajudar. Trabalhava aos sábados numa mercearia e me dava metade do salário sem eu pedir. Mãe, isso é para a senhora, para não se cansar tanto. Eu chorava cada vez que ele fazia isso. Não, meu filho, esse dinheiro é seu. Guarda para suas coisas. A senhora nunca guarda nada para a senhora, mãe. Agora é minha vez de cuidar da senhora. Essas palavras guardei como um tesouro, porque significavam que tinha feito certo,
que apesar de tudo tinha criado um homem de bem. O André se formou no ensino médio com honras. Eu estava na primeira fila com um vestido velho, mas limpo, aplaudindo até doer as mãos. Depois estudou administração numa faculdade pública. Trabalhava de dia e estudava de noite. Eu continuava limpando casas, mas já não era tão duro porque eu via feliz, porque eu via construindo um futuro. E quando terminou a faculdade, conseguiu um trabalho numa empresa de construção. Não era um cargo alto, mas era estável. Bem pago, mãe. Você não precisa mais trabalhar, me disse um dia com aquela seriedade que tinha aprendido de adulto. O que você está dizendo, meu filho? Que já é hora da senhora descansar. Eu cuido de tudo. Me abraçou e eu chorei como não chorava desde a morte do Fernando, porque sentia que todo o sacrifício tinha valido a pena, porque meu filho era um homem de bem. Mas então chegou a Bruna. Ele a conheceu numa conferência de trabalho. Ela trabalhava na área de vendas de um fornecedor. O André me apresentou ela 3 meses depois. Lembro que chegaram num domingo à tarde. Eu estava fazendo feijoada com as mãos cheias de farinha e o avental manchado. Escutei a campainha, abri a porta e lá estava ela, alta, magra, loira, com maquiagem impecável e um perfume que cheirava caro. Mãe, essa é a Bruna, minha namorada. A Bruna estendeu a mão, mas não sorriu. Muito prazer, dona Carmen. Entra, por favor, disse limpando as mãos no avental antes de apertar a dela. Tava fazendo comida. Ela entrou olhando tudo com aqueles olhos que pareciam estar avaliando cada canto da minha casa. As paredes velhas, os móveis desgastados, a TV pequena, as cortinas desbotadas. Não disse nada, mas eu senti. O desprezo. Durante aquela refeição tentei conversar com ela. De onde você é, filha? De Campinas. Ah, que bonito! E sua família? Meu pai tem uma empresa de importações. Minha mãe é decoradora de interiores. Cada resposta era curta, fria. O André, por outro lado, não parava de olhar para ela como se fosse um milagre. A Bruna estudou numa universidade particular, mãe. Ela fala inglês perfeito e tem um cargo muito bom na empresa dela. Que bom, meu filho, que orgulho. Servi a feijoada. A Bruna mal provou 2 colheradas. Não gostou? Perguntei preocupada. É que não costumo comer tão pesado. Cuido muito da minha alimentação. O André riu nervoso. É que a mãe cozinha tipo comida caseira, Bruna. Bem tradicional. Ela sorriu, mas foi um sorriso educado, não genuíno. E eu me senti pequena, como se minha comida não fosse suficiente, como se minha casa não fosse suficiente, como se eu não fosse suficiente. Depois daquele dia, o André começou a mudar. No começo foram coisas pequenas. Parou de vir aos domingos. Dizia que tinha planos com a Bruna. Parou de me ligar toda noite. Agora era eu quem ligava, e ele sempre tinha pressa. Parou de me convidar para sair. Antes íamos juntos ao cinema, ao parque. Agora fazia tudo com ela. Eu tentava não me sentir deslocada. Me dizia que era normal, que estava apaixonado, que eu deveria dar espaço. Mas doía. Doía vê-lo se afastar pouco a pouco, como se eu fosse um capítulo que já tinha terminado de ler. 1 ano depois me avisou que iam se casar. Mãe, a Bruna e eu queremos fazer em dezembro. Um casamento pequeno, mas bonito. Que felicidade, meu filho. Precisa de ajuda com alguma coisa? Não, mãe. Tudo vai ser organizado pela família da Bruna. Eles têm mais experiência com esse tipo de evento. Engoli a humilhação. Tá bom. Eu só quero te ver feliz. E eu tô, mãe. A Bruna é a melhor coisa que me aconteceu. Sorri, mas por dentro algo se partiu. O casamento foi num jardim elegante com flores brancas, luzes penduradas, música ao vivo. Cheguei sozinha, vestida com o único vestido de festa que tinha. A família da Bruna ocupava quase toda a celebração. Os tios, primos, amigos dela, todos bem vestidos falando de viagens e negócios. Me sentei numa mesa no fundo junto com 2 colegas de trabalho do André que mal conhecia. Ninguém me perguntou se precisava de algo. Ninguém me incluiu nas fotos da família. Quando o André e a Bruna dançaram a valsa, os vi de longe com lágrimas silenciosas que ninguém notou. E quando terminou a festa, o André se despediu de mim com um abraço rápido. Obrigado por vir, mãe. Sempre vou estar aqui para você, meu filho. Ele sorriu. Mas já não era o mesmo sorriso. Já não era meu menino. Era o marido da Bruna.
Os primeiros meses depois do casamento quase não soube dele. Ligava de vez em quando, sempre com pressa, sempre dizendo que estavam ocupados. A Bruna e eu estamos arrumando o apartamento, mãe. Ah, que bom! Posso ir conhecer? Claro, mãe. Quando tiver pronto, a gente avisa. Mas nunca me avisaram. Um dia passei por acaso, perto de onde moravam. Bati na porta. A Bruna abriu com um roupão de seda e cara de surpresa. Carmen, não sabia que você vinha. Não quis incomodar. Só estava passando por aqui e quis dar um oi. Ela não me convidou para entrar. O André não tá. Saiu para uma reunião. Ah, bom. Posso entrar um pouquinho? Trouxe umas bolachas que fiz. A Bruna olhou para as bolachas como se fossem algo contaminado. É que eu tô no meio de uma videoconferência de trabalho. Talvez outro dia, Carmen. E fechou a porta. Fiquei lá parada com minha sacola de bolachas nas mãos, me sentindo como uma estranha, como alguém que já não era bem-vinda. Os meses passaram. O André vinha me ver cada vez menos, sempre com desculpas, sempre com pressa. E quando vinha já não era o mesmo. Falava de coisas que eu não entendia, investimentos, projetos, viagens que faziam. Já não me perguntava como eu estava, já não ficava para comer, já não me abraçava como antes. Eu tentava não reclamar. Me dizia que era assim a vida, que os filhos crescem e formam suas próprias famílias. Mas no fundo sabia que não era só isso. A Bruna estava afastando ele de mim pouco a pouco, com sutileza, como quem fecha uma porta sem fazer barulho. Até que chegou aquela ligação, aquela chamada onde o André me disse que queria me convidar para jantar, num lugar bonito para comemorar. E eu, meu Deus, eu pensei que talvez as coisas fossem mudar, que talvez fosse recuperar meu filho. Que enganada estava. Naquela noite, depois da humilhação no restaurante, fiquei olhando aquela fotografia. O André de 5 anos, me abraçando, sorrindo, e me perguntei se aquele menino ainda existia ou se a Bruna tinha apagado ele completamente. Os dias depois daquele jantar foram os mais longos da minha vida. Não voltei a saber do André. Nem uma ligação, nem uma mensagem, nem sequer um pedido de desculpas. Nada. Eu esperava. Não sei o que esperava. Talvez que batesse na minha porta, que dissesse: "Mãe, me desculpa", que reconhecesse que tinha me machucado. Mas o silêncio foi pior que qualquer palavra, porque o silêncio significa esquecimento. E eu não queria ser esquecida pelo meu próprio filho. Uma semana depois, decidi ligar para ele. Disquei o número com as mãos tremendo, ensaiando mentalmente o que diria. "Filho, como você tá? Só queria saber de você." Tocou uma vez, 2, 3. Pensei que não ia atender, mas no 5º toque escutei a voz dele. "Mãe." "André, filho, como você tá?" Silêncio. "Bem, mãe, precisa de alguma coisa?" O tom dele era frio, distante, como se eu fosse uma obrigação, uma tarefa que tinha que cumprir. "Não, meu filho, só queria saber de você. Faz dias que não conversamos." "É que eu tô ocupado, muito trabalho." "Entendo. E a Bruna? Como ela tá?" Outro silêncio. "Bem, também ocupada." "André." Respirei fundo, me armando de coragem. "Sobre o que aconteceu no restaurante." "Mãe, isso já passou. Melhor não falar disso. Mas é que eu preciso que você saiba que eu não... Mãe, a Bruna já esqueceu. Você também devia esquecer." Senti um nó na garganta. "E você, André? Você também esqueceu?" "Mãe, não começa." "Não tô começando nada, filho. Só quero saber se você ainda confia em mim." "Claro que confio." Mas a voz dele não tinha convicção. Era uma resposta automática, vazia. "Então por que você não veio me ver?" "Porque eu tô ocupado, mãe. Já te disse." "André, você antes sempre arranjava um tempo para mim, mesmo que fosse meia hora, mesmo que fosse uma ligação rápida." "As coisas mudam, mãe. Eu não sou mais criança." As palavras dele caíram como pedras. "Eu sei, meu filho, mas isso não significa que você tem que esquecer sua mãe." "Não tô esquecendo de você. Só tô vivendo minha vida." E foi aí que entendi. Viver a vida dele significava viver sem mim. Desliguei o telefone com o coração partido. Me sentei no sofá, olhando para o vazio, me perguntando o que tinha feito de errado. Tinha sido presente demais, insistente demais? Ou simplesmente já não cabia na vida que o André estava construindo com a Bruna? 2 semanas mais tarde, decidi ir no apartamento dele. Não avisei, não liguei antes.
Só peguei minha bolsa, preparei umas empadinhas que ele sempre gostava e fui. Precisava vê-lo. Precisava olhar nos olhos dele e sentir que ainda era meu filho. Quando cheguei no prédio, o porteiro me parou. Boa tarde. Qual apartamento? 502. Sou a mãe do André Silva. Tem hora marcada? Hora marcada. É meu filho. Não preciso de hora marcada. O porteiro consultou a lista dele. É que tenho instruções de que só podem subir pessoas autorizadas. Eu sou a mãe dele, disse com firmeza. Claro que tô autorizada. Ele hesitou, depois pegou o telefone e discou. Senhor André, sua mãe tá aqui. Libero ela? Esperei. O porteiro ouviu, assentiu, desligou. Pode subir. Mas algo no olhar dele me fez sentir desconfortável, como se o André tivesse hesitado antes de dizer que sim. Subi para o 5º andar com o coração na garganta. Bati na porta. O André abriu. Estava de calça de moletom e camiseta, descalço. Tinha cara de cansado. Mãe, eu não sabia que você vinha. Eu sei, filho. Desculpa, mas trouxe empadinhas. Pensei que você ia gostar. Ele olhou para o pote nas minhas mãos, mas não sorriu. Obrigado, mãe, mas a gente tá saindo. A Bruna tem consulta no dentista e eu vou acompanhar ela. Ah, bom, não vou demorar. Só queria te ver um pouquinho. É que a gente tá com pressa mesmo. A Bruna apareceu atrás dele já arrumada, com o cabelo solto e um vestido casual elegante. Oi, Carmen, disse com aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. Que surpresa. Oi, Bruna, desculpa vir sem avisar. Só trouxe isso pro André. Que legal. Mas a gente tem que ir mesmo. O trânsito tá horrível. O André pegou o pote das minhas mãos. Obrigado, mãe. Eu te ligo depois. Tá bom, filho. Vai com Deus. Me deu um beijo rápido na bochecha e fechou a porta. Fiquei ali parada no corredor vazio, sentindo que tinha acabado de ser despachada como se fosse uma vendedora, uma estranha. Desci do prédio com as lágrimas caindo sem controle. Por que a Bruna sempre tinha uma desculpa para me afastar? Por que o André já não me defendia? E o pior de tudo, por que eu continuava permitindo? Passaram 3 semanas mais. Nesse tempo tentei ocupar minha mente. Limpei a casa, cozinhei, vi televisão. Mas nada preenchia o vazio que sentia. Um dia, enquanto estava na feira comprando verduras, vi uma senhora idosa com a filha. Riam, caminhavam abraçadas, pareciam felizes. E eu chorei ali mesmo entre as barraquinhas de tomate e coentro. A moça que atendia a barraca me viu. Tá bem, dona? Tô sim, desculpa. É que lembrei de uma coisa. Ela me deu um maço de cheiro verde. Toma, pra senhora ter um dia melhor. Agradeci e fui embora rápido antes que alguém mais notasse minha vergonha. Naquela noite recebi uma mensagem do André. Uma mensagem de texto, nem sequer uma ligação. Mãe, a Bruna e eu vamos para Búzios no próximo fim de semana. A gente avisa quando voltar. Não me perguntou como eu estava. Não disse que sentia minha falta. Só me avisou que iam viajar. Como quem avisa que vai no mercado. Algo em mim quebrou naquela noite. Não foi um grito, não foi uma crise, foi algo mais silencioso. Foi perceber que meu filho já não precisava de mim. E pior ainda, que talvez já não me quisesse. Durante esses dias comecei a repassar cada detalhe, cada conversa, cada gesto, desde quando a Bruna começou a afastar ele de mim. E então lembrei. Lembrei daquela vez, meses atrás, quando o André veio me ver sozinho. Foi num sábado de manhã. Preparei café e pão de queijo para ele. Estávamos conversando tranquilos quando o telefone dele tocou. Era a Bruna. Ele atendeu. Oi, meu amor. Não escutei o que ela dizia, mas vi como o rosto do André mudou. Tô com minha mãe. Não te avisei porque foi de improviso. Já sei. Não vou demorar. Desligou. Tudo bem, filho? Mãe. É que a Bruna precisa que eu ajude com umas coisas em casa. Mas você acabou de chegar. Já sei, mãe, mas prometi que ia ficar com ela hoje. Foi embora 15 minutos depois e eu fiquei com o café frio e o pão de queijo intacto. Naquele momento não vi, mas agora entendo. A Bruna não queria que o André passasse tempo comigo, e ele preferia agradar ela do que ficar comigo. Também lembrei de outra vez. Foi no meu aniversário ano passado. O André me ligou de manhã. Feliz aniversário, mãe. Vai fazer o que hoje? Nada de especial, filho. Talvez faça algo gostoso para comer. Quer que a gente vá te ver à noite?
Sério? Eu adoraria. Deixa eu confirmar com a Bruna e te aviso. Esperei a tarde toda. Às 6 da tarde chegou uma mensagem. Mãe, desculpa. A Bruna não tá passando bem. Vamos deixar para outro dia. Te amo. Não vieram. Passei meu aniversário sozinha com uma velhinha num bolinho que comprei na padaria da esquina e chorei enquanto cantava parabéns para mim mesma. Agora, sentada na minha sala, com essas lembranças pesando no peito, percebi algo terrível. A Bruna não estava só afastando o André de mim, estava treinando ele para me esquecer. E o pior era que estava funcionando. 2 dias depois, recebi outra ligação do André. Mãe, a gente voltou de Búzios. Que bom, filho. Foi legal? Foi sim, muito bom. Olha, mãe, a Bruna e eu queremos te convidar de novo para jantar, para compensar aquilo do restaurante. Meu coração deu um pulo. Sério? É. A Bruna disse que seria bom a gente começar de novo. Eu adoraria, filho. Quando? Sexta-feira. A gente manda o endereço do lugar. Desliguei com uma mistura de esperança e medo. Talvez, só talvez, as coisas pudessem melhorar. Talvez a Bruna tivesse refletido. Talvez o André tivesse lembrado quem eu era. Talvez ainda houvesse uma chance. Que ingênua fui. A sexta-feira chegou. Me arrumei de novo, coloquei o mesmo vestido de festa, o mesmo perfume. Queria mostrar para eles que eu continuava sendo a mesma, que não guardava rancor, que só queria que minha família estivesse bem. Cheguei no restaurante 15 minutos antes. Era um lugar diferente, mais modesto, menos elegante que o terraço do Anjo. Pensei que isso era bom sinal, que talvez quisessem algo mais íntimo, mais sincero. Mas quando entrei, algo não se sentia bem. A Bruna estava sentada sozinha numa mesa. O André não tinha chegado. Oi, Carmen, disse sorrindo. Senta, o André vem a caminho. Teve que resolver algo do trabalho. Sentei na frente dela, nervosa. Obrigada pelo convite, Bruna. De nada. Acho que era necessário. O que aconteceu outro dia foi meio desconfortável. É, foi sim. Ela brincou com um copo de água, olhando para mim fixamente. Carmen, quero que a gente converse com honestidade. Claro. Sinto que tem algo entre a gente que não funciona e acho importante esclarecer. Meu coração começou a bater mais rápido. O que você quer dizer? A Bruna suspirou como se custasse falar. Olha, eu sei que você ama o André e sei que você foi uma boa mãe para ele. Mas agora ele tem uma vida comigo e acho que você precisa entender isso. Eu entendo, Bruna. Nunca quis me intrometer. Mas você se intromete, Carmen. Sem perceber, você se intromete. Como? Aparece sem avisar. Liga toda hora. Sempre espera que ele esteja disponível para você e isso nos afeta. Senti que o ar me escapava. Eu só quero ver meu filho. Não acho que seja algo ruim. Não é ruim, mas é demais. O André precisa de espaço, precisa construir a própria família e você tem que deixar ele ir. As lágrimas começaram a queimar meus olhos. Deixar ele ir? Bruna, ele é meu filho, é tudo que eu tenho. E esse é o problema, Carmen, que ele seja tudo que você tem. Isso coloca uma pressão enorme nele. Fiquei em silêncio porque no fundo sabia que ela tinha razão, mas isso não fazia doer menos. Nesse momento, o André chegou. Desculpa, o trânsito estava impossível. Sentou-se ao lado da Bruna e deu um beijo na bochecha dela. Estavam conversando sobre o quê? Nada, meu amor, só batendo papo. A Bruna me olhou e nos olhos dela vi um aviso silencioso. Não fala nada para ele. Acenei engolindo tudo o que tinha acabado de sentir, e o jantar transcorreu numa tensão que só eu parecia notar. Depois daquele jantar, algo mudou em mim. Não foi uma mudança visível. Não deixei de amar o André. Não deixei de querer vê-lo. Mas comecei a ter medo. Medo de ligar demais. Medo de visitar sem avisar. Medo de ser demais. As palavras da Bruna ficaram gravadas na minha mente como uma sentença. Você tem que deixar ele ir. E eu tentei fazer isso. Tentei ser menos presente, menos carente, menos mãe. Como se isso fosse possível. Parei de ligar pro André todo dia. Agora esperava ele me ligar. E quando ligava, fingia estar ocupada. Fingia que tinha uma vida cheia de coisas. Ah, filho, que bom que você ligou. Tava saindo. Pra onde você vai, mãe? Ah, na farmácia comprar umas coisas.
Mentia. Não ia a lugar nenhum. Estava sentada na minha sala olhando para o telefone, esperando a ligação dele. Mas não queria que ele soubesse disso. Não queria que a Bruna tivesse razão. Não queria ser aquela mãe que não tinha nada mais na vida além do filho. Embora fosse verdade, também parei de cozinhar para ele. Antes, toda semana fazia algo. As empadinhas favoritas, pastéis, feijoada, canja, quando sabia que estava cansado. Mas agora pensava, e se a Bruna acha que estou sendo invasiva? E se ela acha que quero fazer ela passar vergonha? Então parei de fazer. E o André nunca perguntou por quê. Nunca disse, mãe, sinto falta da sua comida. Simplesmente aceitou como se fosse o normal. Os meses passaram. Eu vivia numa espécie de limbo. Nem tão perto que incomodasse, nem tão longe que me esquecessem. Ou era isso que eu achava, porque a verdade é que já estavam me esquecendo. Um dia, em outubro, o André me ligou. Mãe, você tá livre domingo? Tô sim, filho. Por quê? A gente vai fazer um churrasco no apartamento com uns amigos. Quer vir? O coração me deu um salto. Sério? Claro. Quer levar alguma coisa? Não, mãe. Não se preocupa. Só vem. Desliguei animada. Talvez as coisas estivessem melhorando. Talvez a Bruna tivesse mudado de ideia. Talvez eu ainda tivesse um lugar na vida do André. No domingo cheguei cedo, me vesti bem, levei um bolo que comprei na confeitaria. Nada caseiro. Não queria que a Bruna pensasse que estava competindo. Quando cheguei no apartamento já tinha várias pessoas, música, risadas, cheiro de carne assando. O André abriu a porta. Mãe, que bom que você chegou. Entra, entra. Me apresentou para os amigos dele. Essa é minha mãe, a Carmen. Muito prazer, dona Carmen. Muito prazer. Todos eram jovens da idade do André, bem vestidos, falando de coisas que eu não entendia. Aplicativos, investimentos, viagens para Floripa, restaurantes novos. Me sentei num canto da sala com meu copo de refrigerante tentando sorrir. A Bruna estava na varanda assando carne com o André. Vi ela rir, tocar nele, beijar ele na bochecha. Pareciam tão completos, como se não precisassem de mais ninguém. Uma das amigas da Bruna, uma moça loira de óculos escuros, apesar de estarmos dentro de casa, sentou do meu lado. E a senhora faz o quê, dona Carmen? Ah, já sou aposentada. Antes trabalhava limpando casas. Ela assentiu, mas não disse mais nada. Só pegou a taça de vinho e foi com as outras moças. Me senti pequena, invisível, como se não tivesse nada de interessante para dizer, nada de valioso para contribuir. Num momento, a Bruna levantou a taça. Pessoal, um brinde para o André, que acabou de fechar um projeto incrível na empresa. Todos aplaudiram. E pela Bruna, que acabou de conseguir uma promoção, gritou um dos amigos. Mais aplausos, mais risadas. Eu também aplaudi do meu canto, mas ninguém me viu. Quando anoiteceu, as pessoas começaram a ir embora. Levantei-me para me despedir também. André, filho, já vou indo. Muito obrigada por me convidar. Obrigado por vir, mãe. Te acompanho até a porta. A Bruna estava recolhendo pratos. Nem sequer virou para me ver. Tchau, Bruna. Muito obrigada. Tchau, Carmen. Vai com cuidado. O André me acompanhou até o elevador. Se divertiu, mãe? Sim, filho. Muito. Seus amigos são bem legais. Que bom. Olha, mãe, posso te pedir uma coisa? Claro, filho. O que for. É que da próxima vez que você vier, me avisa com antecedência. É que a Bruna gosta de ter tudo organizado. Senti uma pontada no peito. Mas você me convidou hoje, filho. É, eu sei, mas no geral, pras outras vezes. Ah, claro, tá bom. O elevador chegou, me subi. Te amo, mãe. Eu também, filho. As portas fecharam e eu me soltei a chorar. Novembro chegou e com ele o aniversário do André. 32 anos. Eu sempre tinha feito bolo caseiro de chocolate para ele, o favorito, com velhinhas e um cartão feito à mão. Mas esse ano não sabia o que fazer. Levava o bolo ou seria demais? Decidi ligar. Filho, feliz aniversário. Obrigado, mãe. Vai fazer o que hoje? A Bruna organizou um jantar com a família dela e uns amigos. Ah, que legal. E posso te ver nem que seja um pouquinho? É que vai ser complicado, mãe. A gente vai estar ocupado o dia todo. Nem um cafezinho de manhã? Mãe, sério, eu não posso. Mas prometo que outro dia a gente se vê. Tá bom, filho. Se diverte. Obrigado. Te amo.
Desliguei. E aquele dia passei sozinha com o bolo que tinha feito, mesmo ele não sabendo. Comi uma fatia, coloquei uma velinha, cantei parabéns olhando para uma foto dele e chorei até dormir no sofá. Dezembro chegou quente e abafado. As ruas se encheram de enfeites natalinos, luzes, músicas, famílias comprando presentes juntas. Eu caminhava sozinha pela feira vendo tudo aquilo, sentindo que cada família feliz era um espelho do que eu tinha perdido. Um dia recebi uma mensagem do André. Mãe, a Bruna e eu vamos passar o Natal com a família dela em Campinas. A gente avisa quando voltar. Li a mensagem 3 vezes. Não podia acreditar. Era nosso primeiro Natal separados. Sempre tínhamos passado o Natal juntos desde que ele nasceu. Mesmo quando namorava no colégio, ele voltava para casa para cear comigo. Mas agora a Bruna era a prioridade dele. E eu era o que sobrava. Respondi: tá bom, filho, se divirtam. Amo vocês. Mas por dentro estava morrendo. Passei a noite de Natal sozinha. Arrumei a mesa como sempre. Fiz rabanada, peru, farofa. Coloquei 2 pratos. Um para mim, outro para a cadeira vazia do André. Sentei na frente daquela cadeira vazia e comi em silêncio. À meia-noite, quando começaram os fogos e os sinos, olhei pela janela. Vi famílias se abraçando, rindo, brindando. E eu brinei sozinha com meu copo de champanhe barata, com o rádio ligado para não sentir o silêncio. Feliz Natal, André, sussurrei olhando a foto dele na estante. 2 dias depois, o André me ligou. Mãe, Feliz Natal. Como foi? Bem, filho, tranquilo. E vocês? Muito bom. A família da Bruna é bem grande. Foi bem divertido. Que bom, filho. Fico feliz. E você jantou com quem? Sozinha, filho. Mas não se preocupa. Fiquei bem. Silêncio. Mãe. Não, tudo bem, André. Sério. Você tem sua vida. Eu entendo. Mãe, não fala assim. É a verdade, filho. E tá tudo bem. De verdade. Mas não estava bem. Nada estava bem. Janeiro chegou como uma onda de ar amargo. Eu continuava tentando ser menos presente, menos exigente. Mas cada vez que conseguia, me sentia mais vazia, como se ao tentar não incomodar, estivesse me apagando. Uma tarde, enquanto limpava a casa, encontrei uma caixa velha debaixo da minha cama. Dentro estavam todos os cartões que o André tinha feito para mim quando era criança. Para a melhor mãe do mundo. Obrigado por cuidar de mim, mãe. Te amo até o infinito. Me sentei no chão, rodeada daqueles cartões, chorando como não chorava há anos. Onde estava aquele menino? Onde estava aquele amor incondicional? Tinha perdido ele para sempre? Fevereiro trouxe consigo uma nova ligação. O André me ligou animado. Mãe, a Bruna e eu queremos te convidar para jantar para comemorar. Meu coração acelerou. Comemorar o quê, filho? Já te conto lá, é surpresa. Quando? Sexta-feira. Te mando o endereço. Tá bom, filho, estarei lá. Desliguei com uma mistura de animação e medo. Talvez fossem anunciar que esperavam um bebê. Talvez isso me devolvesse um lugar na vida deles. Talvez ainda houvesse esperança. A sexta chegou. Me arrumei com cuidado. O mesmo vestido de festa que já começava a parecer uma maldição, mas era o único elegante que tinha. Cheguei no restaurante 15 minutos antes. Dessa vez era o Terraço do Anjo, o mesmo lugar onde tudo tinha começado. Senti um calafrio ao entrar. O André e a Bruna já estavam na mesa. Ela parecia radiante, ele parecia nervoso. Oi, mãe, me cumprimentou o André dando um beijo na bochecha. Oi, Carmen, disse a Bruna com aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. Me sentei na frente deles com as mãos suando. E então, o que vamos comemorar? O André olhou para a Bruna. Ela assentiu. Mãe, a Bruna e eu vamos comprar uma casa. Senti um golpe no peito. Uma casa. É uma casa linda num condomínio fechado com jardim, 3 quartos. Que bom, filho. Fico muito feliz. E a gente quer que você venha conhecer quando estiver pronta. Sorri, mas por dentro sentia que algo se partia. Porque uma casa significa permanência, significa raízes, significa que o André não ia mais voltar. O jantar transcorreu numa calma tensa. Eu tentava parecer feliz, animada, mas cada palavra que eles diziam sobre a casa, sobre o futuro, sobre os planos, me lembrava que eu não estava nesses planos. E então aconteceu. A Bruna levantou para ir ao banheiro.
Deixou a bolsa na cadeira aberta. Eu não olhei, não queria passar por aquilo de novo. Mas quando ela voltou, o rosto dela mudou. E eu soube, antes dela dizer uma palavra, que tudo ia começar de novo. A Bruna revisou a bolsa com movimentos rápidos, frenéticos, os dedos remexendo entre as coisas: o celular, as chaves, a carteira, a maquiagem. Não pode ser, murmurou. O André largou a taça de vinho na mesa. O que foi, Bruna? Ela levantou o olhar. Os olhos brilhavam com algo que não consegui decifrar. Medo, raiva ou algo pior. Meu dinheiro. De novo. O mundo parou. Como assim de novo? Perguntou o André franzindo a testa. Tinha R$ 800 aqui. Contei hoje de manhã antes de sair. Guardei nesse compartimento. Apontou para o interior da bolsa. E não tá. Senti o sangue fugir do meu rosto. Bruna. Minha voz saiu trêmula. Eu não toquei na sua bolsa. Juro. Ela me olhou fixamente, sem piscar. Não falei que foi você, Carmen. Mas o tom dela dizia exatamente isso. O André passou as mãos pelo cabelo, respirando fundo. Isso não pode estar acontecendo de novo. Pois está acontecendo, André. E dessa vez não vou ficar calada. A Bruna levantou a mão e chamou o gerente do restaurante. Um homem alto de terno escuro se aproximou com um sorriso profissional. Boa noite. Em que posso ajudar? Quero falar com o senhor em particular, disse a Bruna com voz firme. O gerente olhou para o André, depois para mim e assentiu. Claro. Me acompanhem, por favor. A Bruna levantou-se. O André também. Eu fiquei sentada, paralisada. Mãe, vem, disse o André com voz tensa. Eu? Vamos, mãe, por favor. Me levantei com as pernas tremendo. Sentia todos os olhares do restaurante cravados nas minhas costas. Nos levaram para uma sala pequena atrás da cozinha. O gerente fechou a porta. O que aconteceu? A Bruna falou primeiro com aquela calma ensaiada que usava quando queria soar razoável. Há alguns meses jantamos aqui e roubaram R$ 800 da minha bolsa enquanto eu estava no banheiro. Hoje à noite aconteceu de novo. Exatamente o mesmo valor, exatamente nas mesmas circunstâncias. O gerente franziu a testa. Senhora, lamento muito ouvir isso, mas temos um protocolo de segurança muito rigoroso. Nossos funcionários são de total confiança. Não estou acusando seus funcionários, disse a Bruna me olhando de canto. Mas algo está acontecendo e eu quero saber o quê. O gerente pigarreou. Vocês têm alguma prova de que o dinheiro estava na bolsa? Prova? A Bruna riu amarga. Quer que eu mostre um recibo de que guardei meu próprio dinheiro na minha própria bolsa? Não, senhora. Só tento entender a situação. O André interveio com voz cansada. Vocês têm câmeras de segurança? O gerente hesitou. Sim, temos câmeras na área do salão. Então revejam, disse a Bruna cruzando os braços. Quero ver quem se aproximou da nossa mesa enquanto eu não estava. Meu coração batia tão forte que achei que todos podiam ouvir. Senhora, não podemos mostrar as gravações assim. Precisaríamos de uma ordem oficial. Uma ordem oficial? A Bruna levantou a voz. Estão me dizendo que preferem proteger um ladrão do que ajudar um cliente? Não, senhora. Só sigo o protocolo. O André esfregou o rosto desesperado. Por favor, só queremos saber o que aconteceu. Minha mãe está aqui e ela... Parou como se as palavras pesassem. Ela já passou por isso uma vez. Não é justo acontecer de novo. O gerente nos olhou. Depois suspirou. Deixa eu falar com o encarregado de segurança, mas não prometo nada. Saiu da sala. Ficamos os três sozinhos. O silêncio era tão denso que parecia sólido. A Bruna sentou numa cadeira com a bolsa no colo. O André ficou de pé, olhando para o chão. Eu não sabia o que fazer. André, sussurrei. Eu não fiz nada, juro por Deus. Ele não me olhou. Eu sei, mãe. Mas a voz dele não tinha convicção. A Bruna soltou uma risada seca. Sabe, André? Sério? Bruna, por favor. Não, André. Já aconteceu uma vez e agora acontece de novo. Quantas coincidências você precisa para abrir os olhos? Minha mãe não é ladra, gritou o André. E o grito dele atravessou meu peito, porque soava mais como súplica do que defesa. Como se ele mesmo precisasse se convencer. O gerente voltou 5 minutos depois. O encarregado de segurança autorizou uma verificação interna para esclarecer o incidente. Não podemos entregar cópia, mas vocês podem ver.
Trazia um homem jovem com ele, um garçom. Reconheci imediatamente. Era o mesmo que tinha me olhado naquela noite. O de cabelo escuro, que sussurrava algo para o gerente enquanto eu saía. Meu estômago se retorceu. Ele é o Javier, disse o gerente. Estava atendendo a mesa de vocês hoje à noite. O Javier nos olhou nervoso, mexia nas mãos. Boa noite. A Bruna levantou-se aproximando dele. Você viu algo? Viu quem se aproximou da nossa mesa? O Javier engoliu seco, olhou para o gerente como pedindo permissão. Eu vi uma coisa, mas não sei se devo... Fala, ordenou a Bruna. Seja lá o que for, fala. O Javier respirou fundo e então me olhou diretamente, com aqueles olhos que diziam demais. Senhor, disse se dirigindo ao André, não foi sua mãe quem pegou o dinheiro. O ar da sala mudou. O quê? Murmurou o André. O Javier pigarreou. Eu vi uma coisa naquela noite, há alguns meses. Quando a senhora mais velha saiu chorando, fiquei na dúvida. Por isso me aproximei da mesa. O que você viu? Perguntou a Bruna com voz tensa. O Javier olhou para o gerente de novo. O gerente assentiu. Vi a senhora... Apontou para Bruna. Vi que antes de vocês chegarem, ela entregou dinheiro para um homem. Um homem que não era o marido dela. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. O quê? Sussurrou o André como se não tivesse ouvido direito. É mentira, disse a Bruna com voz fria. Isso é completamente falso. O Javier balançou a cabeça. Não minto, senhora. Eu estava limpando uma mesa perto da entrada. A senhora chegou sozinha. Sentou no bar e um homem se aproximou. Conversaram e depois a senhora deu um envelope para ele. Um envelope com dinheiro. Isso não aconteceu! Gritou a Bruna. Esse cara está inventando! Senhora, com todo respeito... O Javier respirou fundo. Também vi a senhora beijar ele. O mundo parou. O André ficou imóvel, olhos arregalados, boca entreaberta. O que você disse? O Javier engoliu seco, mas continuou. Vi a senhora beijar ele nos lábios. Não foi beijo de amigo, foi beijo de casal. A Bruna empalideceu. Você tá louco, completamente louco. Senhora, eu só tô dizendo o que vi. O André se virou para Bruna com o rosto transtornado. Bruna, o que esse cara tá dizendo? Ele tá mentindo, não vê? Com certeza alguém pagou ele para dizer isso. Quem ia pagar? Gritou o André. Minha mãe? Você acha mesmo que minha mãe? Não sei, André, mas isso é ridículo. O gerente interveio levantando as mãos. Por favor, se acalmem. Senhor Javier, tem certeza do que está dizendo? Completamente. E se não acreditam? Olhou para Bruna fixamente. Vejam as câmeras. Tudo ficou gravado. A Bruna se cambaleou, segurou no encosto da cadeira. André, ele tá mentindo. Eu nunca... Então vamos ver as câmeras, disse o André com voz partida. Se você não tem nada a esconder, vamos ver essas malditas câmeras. A Bruna abriu a boca, fechou, abriu de novo. Eu não preciso provar nada. Você devia confiar em mim. Como eu confiei em você quando acusou minha mãe? Gritou o André, e a voz dele quebrou. 2 vezes, Bruna. 2 vezes você humilhou ela em público. A Bruna começou a chorar. André, por favor, isso é mal entendido. Não, disse ele com voz trêmula. Não é mal entendido. Algo está acontecendo e eu vou descobrir o quê. Virou-se para o gerente. Me mostre as câmeras, agora. O gerente nos levou para outra sala menor. Tinha uma mesa com vários monitores. As câmeras gravam tudo, disse o gerente. Mas preciso avisar, isso pode demorar. Preciso buscar a data exata. Busque, disse o André com a mandíbula tensa. Busque tudo daquela noite e de hoje. O gerente digitou no computador. Eu fiquei de pé perto da porta, sem ousar me aproximar. A Bruna estava sentada numa cadeira com o rosto entre as mãos, chorando. O André estava de pé ao lado do gerente com os punhos cerrados. Passaram 10 minutos. O gerente encontrou o arquivo. Aqui, a data daquela noite que me passaram. Apertou play. A tela mostrou a entrada do restaurante em preto e branco, com o horário marcado no canto. E ali estava a Bruna chegando sozinha, sentando no bar. O André se inclinou para a tela. O que ela está fazendo? Era para ter passado em algum lugar. Ninguém respondeu. Então se aproximou dela um homem alto, uns 30 anos, bem vestido.
A Bruna levantou-se. Conversaram, sorriram. E então ela tirou algo da bolsa. Um envelope. Entregou para ele. O homem abriu, contou notas. E então a Bruna o beijou. O André deu um passo para trás como se tivesse sido golpeado. Não, não. A Bruna continuava chorando, mas agora em silêncio. André, me deixa explicar. Explicar o quê? A voz dele era um sussurro dilacerado. Explicar que me traiu? Que deu nosso dinheiro para outro homem? Que acusou minha mãe 2 vezes para encobrir sua mentira? A Bruna levantou-se tentando se aproximar dele. Não é o que parece. Não encosta em mim, gritou o André se afastando. Não ousa me tocar. O gerente pausou o vídeo. Senhor, se precisarem de tempo... Não, disse o André com voz partida. Mostra o de hoje. Quero ver tudo. O gerente buscou o arquivo daquela noite, botou para rodar, e lá estava de novo. A Bruna chegando tarde. Mas na verdade tinha chegado 1 hora antes. Sentou no bar sozinha. O mesmo homem se aproximou. Conversaram, discutiram. Ele parecia irritado. A Bruna tirou dinheiro da bolsa, entregou para ele. Ele pegou e foi embora. Então a Bruna arrumou o cabelo, pegou o celular e se dirigiu para onde estávamos, como se nada tivesse acontecido. Eu tinha achado que ela tinha chegado atrasada naquela primeira noite. Só agora descobria que já estava ali muito antes, tramando tudo. O André se deixou cair numa cadeira. Não chorava, não gritava, só olhava para o vazio com os olhos vidrados. André... A Bruna tentou falar, mas ele levantou a mão. Não, não quero te ouvir. Virou-se para mim, e nos olhos dele vi algo que me partiu o coração. Culpa, vergonha, dor. Mãe. A voz dele quebrou. Mãe, eu. Me aproximei dele, peguei a mão dele. Tá tudo bem, filho, tá tudo bem. Mas não estava tudo bem. Nada estava bem. Saímos do restaurante em silêncio. Um silêncio pesado, denso, como se o próprio ar tivesse ficado sólido. A Bruna caminhava atrás de nós chorando. Tentava falar, mas o André não virava para ver ela. Eu ia ao lado do meu filho, segurando o braço dele, sentindo como tremia. Quando chegamos no estacionamento, a Bruna finalmente falou. André, por favor, me deixa explicar. Ele parou, respirou fundo e se virou para ela. Explicar o quê, Bruna? O que mais tem para explicar? Eu vi tudo. Tudo. Não é o que você pensa. Não é o que eu penso? A voz dele subiu. Vi errado o vídeo? Vi errado você dando dinheiro pro cara? Vi errado você beijando ele? A Bruna cobriu o rosto com as mãos. Ele é meu ex. O mundo parou de novo. Seu ex? O André riu, mas não tinha humor na risada, só amargura. E o que você estava fazendo dando dinheiro pro seu ex? Beijando ele? Ele estava me extorquindo, André. Pedia dinheiro, ameaçava te contar coisas. Que coisas? A Bruna ficou em silêncio. Que coisas, Bruna? Que nunca parei de ver ele. Que durante nosso namoro eu continuava vendo ele. O André deu um passo para trás como se as palavras fossem golpes físicos. Você me traiu durante nosso namoro? A Bruna soluçou. Foi só um tempo, André. Eu estava confusa. Não sabia se queria ficar com você ou com ele. Mas depois escolhi ficar com você. Escolheu ficar comigo? O André passou as mãos pelo cabelo desesperado. E eu devia te agradecer por isso? Agradecer que me traiu e depois decidiu ficar? André, por favor. E o dinheiro? Por que você dava dinheiro para ele? Porque ele ameaçava te contar tudo, arruinar nosso casamento. Eu não queria te perder. Mas me traiu, gritou o André. Por anos. E ainda por cima pagava o cara com nosso dinheiro. Com o dinheiro que eu ganhei. A Bruna tentou se aproximar, mas ele se afastou. Não encosta em mim. Não chega perto de mim. Então o André se virou para mim. E vi algo no rosto dele que me destroçou. Culpa pura. Mãe. A voz dele quebrou. Mãe, eu te acusei. Humilhei você 2 vezes. As lágrimas começaram a cair. André. Não, mãe. Me deixa falar. Cobriu o rosto com as mãos. Gritei com você no meio de um restaurante. Apontei para você como se fosse ladra. Deixei revisar sua bolsa na frente de todo mundo. E depois parei de te ver, parei de ligar. Passei o Natal sem você. Te fiz sentir que você não era importante.
Filho, você não sabia. Eu devia saber, gritou com a voz partida. Você é minha mãe, a mulher que me criou sozinha, a mulher que trabalhou a vida inteira para que eu tivesse um futuro. E eu escolhi acreditar nela. Apontou para Bruna com desprezo. Escolhi acreditar nela em vez de você. Me aproximei dele, abracei ele. André, me escuta. Você amava sua esposa, confiava nela. Isso não é errado. Mas eu te machuquei, mãe. Te machuquei tanto. E eu te perdoo, filho. Te perdoo. O André se agarrou a mim chorando como não chorava desde criança. E eu o segurei como sempre tinha segurado. A Bruna continuava chorando, de pé perto do carro. André, por favor, não me abandona. A gente pode consertar isso. Pode fazer terapia. Pode. O André se separou de mim, secou as lágrimas e olhou para Bruna com uma frieza que nunca tinha visto nele. Não, Bruna, não vamos consertar nada. André, eu te amo, juro, tudo isso foi um erro. Um erro? O André riu amargo. Me trair foi um erro? Te deixar extorquir foi um erro? Acusar minha mãe 2 vezes para encobrir suas mentiras foi um erro? Eu estava desesperada. Não me importa mais nada do que você diz. A Bruna caiu de joelhos chorando. Por favor, André, não faz isso. Somos uma família. Temos planos. A casa tá cancelada. O casamento acabou. Tudo acaba hoje à noite. A Bruna soluçava, implorava, mas o André já não olhava para ela. Virou-se para mim. Mãe, posso ficar com você hoje à noite? Não quero ficar sozinho. Claro que sim, filho. Claro que sim. Entramos no meu carro. Deixamos a Bruna chorando no estacionamento. Dirigi em silêncio. O André olhava pela janela perdido nos pensamentos. Quando chegamos na minha casa, ele entrou como se fosse um autômato. Sentou no sofá. O mesmo sofá onde sentava de criança quando assistia desenho. Quer comer alguma coisa, filho? Não, mãe. Só quero ficar aqui com você. Me sentei ao lado dele. Ficamos assim, em silêncio, com o peso de tudo que tinha acontecido. Depois de um tempo, o André falou. Mãe, como eu não percebi? O que, filho? O que ela era? O que estava fazendo? Suspirei. O amor é cego, André. Quando você ama alguém, vê o que quer ver, não o que é. Mas eu devia ter visto. Devia ter visto como ela te tratava, como te afastava de mim, como te fazia sentir menos. Você estava apaixonado e isso é compreensível. Mas ela me manipulou, mãe. Me fez acreditar que você era o problema, que você era demais, que você não me deixava ser feliz. As lágrimas começaram a cair de novo. Ela te disse isso? Sim, muitas vezes. Dizia que você precisava aprender a soltar, que era dependente de mim, que me fazia sentir culpado por viver minha vida. André. E eu acreditei, mãe. Acreditei em cada palavra. Até cheguei a pensar que você era um estorvo na minha vida. Me quebrei. Filho, eu nunca quis ser um estorvo. Você não é, gritou chorando. Você nunca foi o problema. Foi ela. Ela me afastou de você. Me afastou da única pessoa que realmente me ama sem condições. Abracei ele e choramos juntos. Por todo o tempo perdido. Por toda a dor. Por tudo que a Bruna tinha destruído. Naquela noite o André dormiu no quarto velho dele. O que ainda tinha a cama de adolescente, os pôsteres velhos, os troféus da escola. Fiquei acordada olhando para a porta fechada, sentindo que meu filho tinha voltado. Não da maneira que eu gostaria, mas tinha voltado. Na manhã seguinte, o André acordou cedo. Encontrei ele na cozinha tomando café com o olhar perdido. Bom dia, filho. Bom dia, mãe. Me sentei na frente dele. Dormiu bem? Não muito, mas estar aqui, estar com você, me fez sentir um pouco melhor. Sorri. Você sempre vai ter um lugar aqui, André. Sempre. Ele pegou minha mão. Mãe, sinto muito por tudo que te fiz passar. Sinto por ter te ignorado. Sinto por ter escolhido a Bruna acima de você. Já passou, filho. Não passou. E não vai passar até eu consertar. O que você vai fazer? Vou me divorciar dela. Vou começar de novo. E vou recuperar o tempo perdido com você. As lágrimas me caíram de novo. Você não precisa fazer isso por mim. Não tô fazendo só por você, mãe. Tô fazendo por mim, porque entendi uma coisa ontem à noite.
O quê? Que a família verdadeira não é a que você escolhe, é a que nunca te abandona. E você nunca me abandonou, nem quando eu te abandonei. Naquela semana, o André começou os trâmites do divórcio. A Bruna tentou falar com ele, ligava, mandava mensagens, foi no apartamento. Mas o André não cedia. Tinha tomado uma decisão e era final. Um dia, 2 semanas depois, o André chegou na minha casa com uma caixa. O que é isso, filho? São coisas que queria guardar aqui, se não te incomoda. Claro que não. O que tem dentro? Abriu a caixa. Dentro estavam todas as fotos da infância dele, os cartões que tinha me feito, os desenhos. A Bruna queria que eu jogasse fora. Dizia que ocupavam muito espaço, que eram coisas do passado. E o que você disse? Disse que o passado é a única coisa que realmente importa, porque o passado é o que nos faz ser quem somos. Sorri com lágrimas nos olhos. Você é um bom homem, André, porque tive uma boa mãe. Mas a história não terminou aí, porque a Bruna não ia desaparecer tão fácil, e o que estava por vir seria a maior prova de todas. O divórcio não foi fácil. A Bruna lutou com todas as forças, contratou um advogado caro, pediu metade de tudo, a casa que iam comprar, as economias, os móveis do apartamento, e quando isso não foi suficiente, começou a jogar sujo. Uma tarde, o André chegou na minha casa com o rosto abatido. Mãe, preciso falar com você. O que aconteceu, filho? Sentou no sofá com as mãos tremendo. A Bruna tá dizendo coisas horríveis. Que coisas? Disse pro meu chefe que eu maltratava ela, que gritava com ela, que batia nela. Senti o sangue gelar. O quê? É mentira, mãe. Tudo é mentira. Eu nunca encostei a mão nela. Jamais. Eu sei, filho. Sei que você não é assim. Mas ela tá dizendo. E as pessoas acreditam. Seu chefe disse algo? Me chamou no escritório dele. Perguntou se era verdade. Disse que não. Que ela estava mentindo porque a gente tá se divorciando. Ele disse que confiava em mim, mas que eu devia tomar cuidado. Que essas acusações são delicadas. Me aproximei dele, peguei as mãos dele. André, a verdade sempre vem à tona. Sempre. Mas enquanto isso, mãe, ela tá me destruindo. E não só isso. A Bruna também começou a ligar para os amigos do André, contando a versão dela da história, que ele tinha abandonado ela sem razão, que estava influenciado pela mãe, que eu tinha envenenado ele contra ela. Ela diz que você me lavou a cabeça, mãe, me contou o André uma noite com voz cansada, que você sempre odiou ela, que inventou tudo para me separar dela. E seus amigos acreditam? Alguns sim, outros não sabem o que pensar, e eu não tenho forças para ficar explicando para todo mundo o que aconteceu. Você não precisa fazer isso, filho. As pessoas que realmente importam vão acreditar em você. Mas vi nos olhos dele o cansaço, o desgaste. A Bruna não tinha só partido o coração dele, estava tirando a paz dele. 1 mês depois, o André recebeu uma citação. A Bruna estava processando ele, não só pelo divórcio, mas por dano moral. Alegava que ele tinha difamado ela, que tinha exposto ela publicamente, que tinha arruinado a reputação dela. Como ela pode fazer isso? Me perguntou o André com os papéis tremendo nas mãos. Como pode ter essa cara de pau de me acusar depois de tudo que fez? Porque gente desesperada faz coisas desesperadas, filho. Mas eu tenho provas, tenho o vídeo do restaurante. E é isso que você vai mostrar. A verdade sempre vence, André. Mas eu sabia que a verdade nem sempre vence rápido, e que enquanto isso há muito sofrimento. O julgamento do divórcio foi exaustivo. Acompanhei o André em cada audiência. Me sentava no fundo da sala vendo como a Bruna chorava na frente do juiz. Chorava com uma atuação perfeita. Dizia que amava o André, que tinha cometido erros, sim, mas que merecia uma segunda chance. Que o vídeo do restaurante estava fora de contexto. Que tinha dado dinheiro pro ex porque ele a ameaçava. Que o beijo tinha sido forçado. Eu só estava tentando proteger meu casamento meritíssimo, dizia com voz quebrada. Mas meu marido escolheu acreditar na mãe dele em vez de mim. O advogado do André apresentou as provas, o vídeo completo, o testemunho do garçom, as mensagens de texto entre a Bruna e o ex. Mas a Bruna tinha resposta para tudo. As mensagens eram mal interpretadas.
O vídeo não mostrava o contexto completo. O garçom estava confuso. Depois de 3 audiências, o juiz deu a sentença. Concedia o divórcio. Os bens seriam divididos equitativamente. A Bruna não recebia nada por dano moral, mas também não seria punida pelas mentiras. Os conflitos matrimoniais são complexos, disse o juiz, e não é função deste tribunal julgar a moralidade das partes. Saímos da sala com uma vitória vazia. Sim, o André era livre, mas tinha pagado um preço altíssimo. A Bruna saiu da sala chorando, acompanhada do advogado dela. Mas antes de ir, parou na frente do André. Espero que você seja feliz, disse com voz trêmula. Espero que sua mãe te faça feliz, porque você perdeu a única mulher que realmente te amou. O André não respondeu, só olhou para ela com uma frieza que me arrepiou. E ela foi embora. Os meses que seguiram foram de reconstrução. O André vendeu o apartamento onde tinha morado com a Bruna. Não queria nada que lembrasse ela. Comprou um lugar menor, mais simples, mais perto da minha casa. Quero ficar perto de você, mãe. Não quero me afastar de novo. Sempre que precisar, filho. Sempre. Pouco a pouco, o André começou a sarar. Voltou a sorrir. Voltou a me visitar aos domingos. Voltou a me ligar toda noite como antes. Mas às vezes o via perdido nos pensamentos. Tá pensando no quê, filho? Em como pude ser tão cego, mãe? Como deixei ela me manipular tanto? Não se culpa. Ela era muito boa em mentir. Mas eu devia ter visto os sinais. Devia ter percebido. André, todos cometemos erros. O importante é aprender com eles. E eu tô aprendendo, mãe. Pode acreditar. Um dia, 6 meses depois do divórcio, o André chegou com uma notícia. Mãe, me ofereceram uma promoção no trabalho. Sério? Que maravilha, filho. É, mas envolve mais responsabilidade, mais horas, mais viagens. E você vai aceitar? Não sei. Pensei em recusar para ter mais tempo com você. Sorri com lágrimas nos olhos. André, você não recusa nada por mim. Aceita essa promoção. Constrói sua carreira. Vive sua vida. Mas, mãe, mais nada, filho. Eu já cumpri meu propósito. Te criei. Vi você virar um homem de bem. Agora é sua vez de voar. Mas eu não quero te perder de novo. E não vai me perder, porque agora você entendeu uma coisa que antes não sabia. O quê? Que eu sempre vou estar aqui. Não importa o quão longe você esteja. Não importa o quão ocupado esteja. Eu sempre vou ser sua mãe. E sempre vou te amar. O André me abraçou forte, longo. Obrigado, mãe. Por tudo. Por nunca desistir de mim. Nunca ia desistir de você, filho. Nunca. Ele aceitou a promoção. E eu estava orgulhosa, porque finalmente o André tinha aprendido a equilibrar, a amar sem se perder, a ser independente sem esquecer as raízes. Mas uma tarde, enquanto limpava a casa, recebi uma ligação. Era um número desconhecido. Alô? Carmen? Era uma voz de mulher, jovem, nervosa. Sim, quem fala? Sou a Mônica, amiga da Bruna. Senti o estômago revirar. O que você quer? Preciso falar com você. É importante. É sobre a Bruna. Não tenho nada para falar sobre ela. Por favor, dona Carmen. É importante. Só me dá 5 minutos. Hesitei. Do que se trata? Não posso falar por telefone. Podemos nos encontrar num lugar público? Por que eu deveria te encontrar? Porque a Bruna tá com problemas. E acho que você e o André têm direito de saber. Meu coração começou a bater mais forte. Que tipo de problemas? Por favor, se encontra comigo. Vou te explicar tudo. Aceitei me encontrar com ela numa cafeteria perto de casa. Quando cheguei, vi ela sentada numa mesa no fundo. Era uma moça jovem, uns 25 anos, com cabelo castanho e cara de preocupação. Obrigada por vir, dona Carmen. O que você tem para me dizer? A Mônica respirou fundo. A Bruna. A Bruna não tá bem. Desde o divórcio, ela tá diferente. Diferente como? Tá obcecada pelo André. Diz que vai recuperar ele, que isso não acabou. Senti um calafrio. O que você tá dizendo? Diz que a culpa foi toda sua, que você meteu ideias na cabeça do André, que você destruiu o casamento dela. Isso não é verdade. Eu sei, por isso vim, porque tenho medo do que ela pode fazer. Fazer o quê?
A Mônica pegou o celular, mostrou um print de tela. Era uma mensagem da Bruna num grupo de amigas. Se eu não posso ter o André, ninguém vai ter. E a mãe dele vai pagar pelo que fez. Olhei para o print na tela do celular da Mônica, sentindo que o mundo balançava. Se eu não posso ter o André, ninguém vai ter. E a mãe dele vai pagar pelo que fez. As palavras me golpearam como pedras. Quando ela escreveu isso? Perguntei com a voz tremendo. Há 3 dias, no grupo das amigas. Eu tentei falar com ela, mas ela não me escuta. Ela tá muito mal, dona Carmen. Por que você tá me contando isso? Você é amiga dela. A Mônica baixou o olhar. Porque eu sou amiga dela. E porque gosto dela. Mas o que ela tá fazendo, o que tá planejando, não tá certo. Alguém tem que parar ela antes que faça algo de que se arrependa. O que ela tá planejando exatamente? Não sei ao certo. Mas ela tem falado em fazer justiça, em recuperar o que é dela, em ensinar uma lição. Senti o medo apertar meu peito. Você acha que ela pode nos fazer mal? Não sei, mas a Bruna, quando se obceca com algo, não para. E agora ela tá obcecada com vocês. Naquela noite, quando o André chegou para jantar, não contei nada. Não queria preocupar ele. Não queria que sentisse que a Bruna ainda tinha poder sobre nossas vidas. Mas não consegui dormir. Fiquei acordada a noite toda olhando para o teto, pensando no que fazer. Devia contar para o André? Devia ir na polícia? Ou estava exagerando? Talvez a Bruna estivesse só desabafando. Talvez fossem palavras ditas num momento de raiva. Mas algo dentro de mim dizia que não. Algo dizia que eu devia ficar alerta. Os dias seguintes foram estranhos. Comecei a notar coisas. Um carro estacionado na frente da minha casa por horas. Sempre o mesmo. Um sedã cinza. Ligações para o meu telefone que desligavam quando eu atendia. Uma vez, quando saí para a feira, tive a sensação de que alguém me seguia. Mas quando virava não via ninguém. Estava paranoica ou realmente algo estava acontecendo? Uma tarde, enquanto voltava para casa, vi a Bruna. Estava parada na frente da minha porta, com os braços cruzados, olhando para a entrada. O coração me deu um salto. Parei a alguns metros de distância. O que você está fazendo aqui, Bruna? Ela se virou para mim. E o que vi nos olhos dela me gelou. Não era tristeza, não era raiva. Era algo mais frio, mais calculado. Vim falar com você, Carmen. A gente não tem nada para conversar. Ah, temos sim. Temos muito. Bruna, por favor, vá embora. Isso já acabou. Ela riu. Uma risada amarga, sem humor. Acabou? Você acha mesmo que acabou? O divórcio está finalizado. O André seguiu com a vida dele. Você devia fazer o mesmo. O André seguiu com a vida? Repetiu como se as palavras fossem veneno. É, claro. Seguiu com a vida. Com você. De novo grudado na saia da mamãe. De novo sendo o filhinho da mamãe. Não vou discutir com você, Bruna. Não vim discutir. Vim te dizer uma coisa. Dê um passo para mim. Dei um passo para trás. Tudo isso é culpa sua, Carmen. Você destruiu meu casamento. Você meteu ideias na cabeça do André. Você envenenou ele contra mim. Eu não fiz nada. Você mesma destruiu seu casamento com suas mentiras. Mentiras? Gritou. Todo mundo mente, Carmen. Todo mundo. Mas eu fui a única punida. Eu fui a única que perdeu tudo. Você perdeu o que você mesma destruiu. Os olhos dela brilharam com fúria. Sabe de uma coisa? Você acha que ganhou, acha que recuperou seu filho, mas você está errada. Bruna, vá embora, por favor. Vou recuperar o André, e quando recuperar, você vai ficar sozinha de novo, como sempre deveria ter ficado. Foi embora, mas as palavras dela ficaram comigo como sombras que não iam embora. Naquela noite, finalmente contei tudo pro André. Mostrei as mensagens que a Mônica tinha me enviado. Contei sobre o carro cinza, sobre as ligações, sobre o encontro com a Bruna. O André ficou pálido. Por que você não me contou antes, mãe? Porque não queria te preocupar, porque achei que talvez estivesse exagerando. Você não está exagerando. A Bruna está fora de controle. Levantou-se caminhando de um lado para o outro. Vou falar com ela. Vou dizer para ela te deixar em paz. Não, filho, é isso que ela quer. Quer que você dê atenção. Quer voltar para sua vida, mesmo que seja assim. Então o que eu faço? Deixo ela te assediar? Não, vamos na polícia. Vamos fazer um boletim.
Vamos fazer isso direito. O André hesitou, depois assentiu. Tá bom, amanhã a gente vai. No dia seguinte fomos na delegacia. Explicamos tudo pro policial de plantão. As mensagens, as ligações, o assédio. Ele nos ouviu com paciência. Depois suspirou. Senhora, entendo sua preocupação, mas sem provas de que ela tenha feito algo concreto, não podemos fazer muito. Que mais prova o senhor precisa? Disse o André frustrado. As mensagens são claras. As mensagens são ambíguas. Fazer justiça não é uma ameaça direta. Ensinar uma lição pode significar qualquer coisa. Então a gente tem que esperar ela fazer algo? Nos machucar? Não disse isso. Disse que por enquanto só podemos registrar a ocorrência. Se ela voltar a se aproximar, se tiver algum incidente concreto, voltem aqui e vamos agir. Saímos da delegacia com uma frustração enorme. Isso é ridículo, disse o André furioso. O que a gente deve fazer? Esperar que algo ruim aconteça? Não, filho. Vamos ser cuidadosos. Vamos ficar atentos. E vamos confiar que isso vai passar. Mas eu não estava tão certa. As semanas seguintes foram tensas. Eu olhava constantemente pela janela. O André me ligava várias vezes ao dia para ter certeza de que eu estava bem. Instalamos câmeras de segurança na minha casa. Troquei as fechaduras. Parei de sair sozinha à noite. Mas a Bruna não voltou a aparecer. Não houve mais ligações, nem mais perseguições. Nada. Era como se tivesse desaparecido. E isso era quase pior que vê-la. Porque não saber onde estava, o que estava fazendo, o que estava pensando, era aterrorizante. Um mês depois, a Mônica me ligou de novo. Dona Carmen, preciso te contar uma coisa. O que aconteceu? A Bruna parou de escrever no grupo. Faz 2 semanas que não sabemos nada dela. Nada? Nada. Não atende ligações, não responde mensagens. É como se tivesse sumido. E isso é bom ou ruim? Não sei, mas me preocupa. Porque a Bruna não é de desistir. E quando ela fica tão quieta é porque está planejando algo. Desliguei com o estômago revirado. Naquela noite, enquanto jantava com o André, contei o que a Mônica tinha dito. Talvez ela tenha ido embora da cidade, sugeriu o André. Talvez tenha decidido começar de novo em outro lugar. Ou talvez esteja esperando o momento certo. O André me olhou preocupado. Mãe, você não pode viver assim, com medo, com paranoia. Não é paranoia se realmente tem algo para se preocupar. Mas a gente não pode viver assim para sempre. A Bruna não faz mais parte das nossas vidas. A gente tem que seguir em frente. Ele tinha razão. Eu sabia. Mas algo dentro de mim não me deixava ficar tranquila. 2 semanas depois recebi uma carta. Sem remetente. Só meu nome e endereço escritos à mão. Abri com as mãos tremendo. Dentro tinha uma só folha de papel com uma mensagem curta. Algumas dívidas se pagam com tempo. Outras se pagam com dor. Você escolheu a dor. Não tinha assinatura, mas eu sabia quem tinha escrito. Mostrei a carta para o André. O rosto dele ficou pálido. Isso é uma ameaça direta. Agora sim a gente tem que ir na polícia. Voltamos na delegacia. Dessa vez o policial pegou a carta como evidência. Vamos investigar. Vamos procurar ela. Mas, senhora, você tem que tomar cuidado. Não saia sozinha. Mantenha o celular por perto. E se vir ela, ligue imediatamente. Acenei, mas o medo já estava instalado em mim. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei sentada na sala com as luzes apagadas olhando pela janela. E então vi o sedã cinza estacionado na frente da minha casa. De novo. Meu coração começou a bater forte. Peguei o celular. Disquei o número de emergência. Mas antes de atenderem, o carro ligou e foi embora. Na manhã seguinte, o André chegou cedo. Mãe, você não pode ficar aqui. Não é seguro. Para onde eu vou, filho? Comigo. Vai ficar no meu apartamento. Pelo menos até isso se resolver. André, não quero ser um peso. Você não é um peso. Você é minha mãe. E vou te proteger como você me protegeu a vida inteira. As lágrimas me caíram. Tá bom, filho. Tá bom. Arrumei algumas coisas. Fechei a casa e fui com o André. Durante as semanas seguintes morei no apartamento dele. Ele ia trabalhar cedo e voltava cedo. Não me deixava sozinha por muito tempo. Eu tentava me manter ocupada. Cozinhava, limpava, via TV.
mas sempre com aquele medo no peito. Aquele medo de que a qualquer momento a Bruna aparecesse. Até que um dia recebemos uma ligação da polícia. Senhor Silva, encontramos a Bruna. O coração do André acelerou. Onde ela tá? No hospital. Sofreu um acidente. Um acidente? Que tipo de acidente? Um acidente de carro. Bateu num poste. Ela tá viva, mas tá grave. O André me olhou. Não soube o que dizer. Precisam que a gente vá? Perguntou o André. Não é necessário. Só queríamos informar, caso vocês quisessem saber. O André desligou. Ficamos em silêncio. Quer ir ver ela? Perguntei. Ele balançou a cabeça. Não. Não tenho mais nada para dizer para ela. Tem certeza? Tenho. Ela tomou as decisões dela. E agora tem que viver com as consequências. E naquele momento entendi. Entendi que a justiça nem sempre chega da maneira que esperamos. Às vezes chega de formas que não podemos controlar. Às vezes chega quando menos imaginamos. E às vezes chega sem que a gente tenha que fazer nada, porque a própria vida se encarrega de cobrar as dívidas. O André me abraçou. Obrigado, mãe, por tudo, por ser forte, por não desistir. Você também foi forte, filho. Você também. Agora a gente pode seguir em frente, de verdade, sem medo. Sim, filho, sem medo. E pela primeira vez em meses, senti que podia respirar. Os dias depois da notícia do acidente da Bruna foram estranhos. Não senti alívio. Também não senti satisfação. Só senti uma tristeza profunda. Tristeza por tudo que tinha acontecido. Por tudo que tinha sido destruído. Por toda a dor que uma só pessoa tinha causado. E tristeza porque no final a Bruna também era vítima de si mesma. O André voltou para o trabalho. Eu voltei para minha casa uma semana depois. As câmeras continuavam lá, as fechaduras novas também. Mas o medo já não estava, porque sabia que a Bruna não podia mais nos fazer mal. Não porque estava no hospital, mas porque o próprio veneno dela tinha consumido ela. 2 meses depois, a Mônica me ligou de novo. Dona Carmen, posso te ver? Pra quê, Mônica? É sobre a Bruna. Acho que tem coisas que você deveria saber. Hesitei, mas no final aceitei. Nos encontramos na mesma cafeteria de antes. A Mônica parecia cansada, com olheiras, como se não tivesse dormido há dias. Obrigada por vir, disse com voz trêmula. Como a Bruna tá? Saiu do hospital há 2 semanas, mas não tá bem. Fisicamente tá melhor, mas mentalmente tá destruída. O que você quer dizer? A Mônica suspirou. O acidente mudou ela, deixou ela diferente. Tem sequelas, problemas para andar, dores constantes, e a empresa onde trabalhava demitiu ela. Senti uma pontada no peito. Demitiram? Sim. Disseram que depois do acidente ela não conseguia mais cumprir as funções. E com todo o escândalo do divórcio, com as acusações que ela mesma fez, a reputação dela ficou destruída. Mônica, não sei por que você está me contando isso. Porque preciso que você entenda uma coisa, Dona Carmen. A Bruna está sozinha, completamente sozinha. A família dela não fala mais com ela. Perdeu o emprego, perdeu o casamento, perdeu a saúde. E agora está num apartamento pequeno vivendo das economias, sem conseguir emprego porque ninguém quer contratar ela. As lágrimas começaram a cair dela. E o pior de tudo é que ela sabe que tudo foi culpa dela. Sabe? E isso está matando ela por dentro. Fiquei em silêncio porque não sabia o que dizer. Parte de mim queria sentir pena da Bruna, mas outra parte lembrava de tudo que ela tinha me feito. As humilhações, as acusações, a dor que tinha causado no André. Por que você está me contando isso, Mônica? Perguntei finalmente. Porque a Bruna me pediu para vir. Me pediu para te dizer algo. O quê? A Mônica tirou um envelope da bolsa. Me entregou. Isso, pediu que te desse. Peguei com as mãos tremendo. O que é? Uma carta para você. Esperei chegar em casa para abrir. Sentei na sala com as mãos suando, olhando para o envelope. Realmente queria ler o que a Bruna tinha para me dizer? Ou era melhor deixar tudo para trás? Mas a curiosidade foi mais forte. Abri o envelope, tirei a carta e comecei a ler. Carmen, não sei se você vai ler isso. Não sei se te importa, mas preciso escrever. Preciso tirar isso de mim. Você tem razão. Em tudo. Eu destruí meu casamento. Eu acusei uma mulher inocente. Eu manipulei o André.
Eu fiz tudo o que você disse que fiz. E agora tô pagando por isso. Não te escrevo para pedir perdão. Sei que não mereço. Sei que fiz coisas imperdoáveis. Te escrevo porque preciso que você saiba uma coisa. Eu não nasci má. Nem sempre fui assim. Quando era criança, meu pai me ensinou que neste mundo ou você pisa ou te pisam. Que se você não luta pelo que quer, alguém vai tirar de você. Que o amor é uma competição. E eu aprendi essa lição bem demais. Quando conheci o André, vi nele algo que nunca tinha visto em ninguém. Vi bondade, vi lealdade, vi um homem que realmente amava a mãe. E em vez de admirar isso, eu odiei. Odiei que você fosse tão importante para ele. Odiei que ele te amasse tanto. Porque eu nunca tive isso. Minha mãe nunca me abraçou como você abraça o André. Meu pai nunca disse que tinha orgulho de mim. E em vez de tentar ganhar seu carinho, decidi te destruir. Decidi que se eu não podia ter esse amor, ninguém teria. E por isso fiz o que fiz. Por isso te acusei. Por isso tentei te afastar do André. Por isso inventei mentiras. Porque na minha cabeça retorcida, achei que se te tirasse da vida dele, ele finalmente me amaria como eu queria ser amada. Mas eu estava errada. Porque o amor não se rouba, não se manipula, não se força. O amor real é o que você deu pro André. Incondicional, sem egoísmo, sem controle. E eu nunca entendi isso até agora. Agora que perdi tudo, agora que tô sozinha, agora que não tenho nada. Agora entendo o que perdi e o que nunca vou recuperar. Não te peço perdão, não te peço pena. Só te peço que saiba que sinto muito. De verdade sinto muito. E que se pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Mas não posso. E agora tenho que viver com isso. Obrigada por ter sido a mãe que eu nunca tive, mesmo sem saber, mesmo sem querer. Obrigada por ter ensinado o André o que é o amor verdadeiro. E perdão, por tudo, Bruna. Dobrei a carta com as mãos tremendo. As lágrimas caíam sem controle. Não porque sentia pena da Bruna, mas porque finalmente entendi algo. A Bruna não era um monstro. Era uma pessoa quebrada. Uma pessoa que nunca aprendeu a amar de forma saudável. E isso era mais triste que qualquer castigo. Naquela noite o André veio jantar. Mostrei a carta para ele. Ele leu em silêncio. Quando terminou, deixou ela na mesa. O que você acha, filho? Acho que ela tem razão, mas que isso não apaga o que fez. Eu sei. Você perdoa ela, mãe? Respirei fundo. Não sei, André. Não sei se posso perdoar, mas acho que posso largar o rancor. Qual a diferença? Perdoar significa esquecer. Largar o rancor significa lembrar, mas não deixar que doa mais. O André assentiu. Acho que isso é sábio, mãe. É o único que posso fazer, por mim, por você, por nós. Os meses passaram. O André seguiu com a vida, focou no trabalho, começou a sair com uma moça nova, uma moça simples, gentil, que me cumprimentava com respeito genuíno. Eu voltei para minha rotina, para minha casa, para os meus afazeres, mas de vez em quando pensava na Bruna, me perguntava como ela estaria, se tinha encontrado paz, se tinha aprendido algo. E uma tarde, enquanto caminhava pela feira, vi ela. Estava sentada num banco da praça, sozinha. Parecia mais magra, mais pálida. Andava com uma bengala. Nossos olhares se cruzaram. Hesitei. Não sabia se me aproximava ou se continuava andando. Mas algo em mim disse que fosse. Me aproximei devagar. Bruna. Ela levantou o olhar. Os olhos se encheram de lágrimas. Carmen. Posso sentar? Ela assentiu surpresa. Me sentei ao lado dela, em silêncio. Passaram uns minutos. Nenhuma das duas disse nada. Até que ela falou. Nunca pensei que fosse te ver de novo. Eu também não. Você leu minha carta? Li. E acho que você finalmente entendeu o que perdeu. A Bruna assentiu com lágrimas caindo pelo rosto. Todo dia penso no que fiz. Todo dia queria poder voltar no tempo. Mas não pode. Nenhuma de nós pode. Eu sei. E por isso tô aqui, sozinha, pagando pelos meus erros. Bruna. Respirei fundo. Não vim te julgar. Vim porque acho que você precisava saber algo. O quê? Que a vida já te cobrou o que devia. E que agora você pode começar de novo, se quiser.
Ela me olhou incrédula. Como posso começar de novo? Não tenho nada. Ninguém. Você tem sua vida, e enquanto tiver vida, tem oportunidades. Mas ninguém vai me perdoar. Nem o André, nem você. Ninguém. Você não precisa que te perdoem. Você precisa se perdoar. A Bruna começou a soluçar. Não sei como fazer isso. Ninguém sabe no começo, mas a gente aprende. Com tempo, com dor, com humildade. Me levantei do banco. Se cuida, Bruna. Carmen, obrigada. Por isso, por vir, por não me odiar. Eu nunca te odiei, nunca. Só quis proteger meu filho. E você protegeu. Foi a mãe que eu nunca tive e que eu nunca soube ser. Acenei e me afastei. Enquanto caminhava de volta para casa, senti algo estranho. Paz. Não era felicidade, não era vitória, era paz. Porque finalmente tinha largado o peso do rancor, do medo, da raiva. E agora podia respirar. Naquela noite o André me ligou. Mãe, como foi seu dia? Bom, filho, tranquilo. Tem certeza? Sua voz está diferente. Sorri. É que eu tô diferente, filho. Diferente como? Mais leve, como se tivesse deixado algo para trás. Fico feliz em ouvir isso, mãe. E você, filho, como tá? Bem, muito bem. A Paula e eu vamos no cinema amanhã. Quer vir? Não, filho, vocês aproveitem. A gente ainda tem tempo para conviver. Tem certeza? Tenho certeza. Te amo, filho. Eu também te amo, mãe, com todo o meu coração. Desliguei o telefone e fiquei sentada na sala olhando para a foto do André criança. Aquela foto onde ele me abraçava, onde me olhava com amor puro. E percebi algo. Aquele menino nunca foi embora. Só cresceu, amadureceu, errou, mas no final voltou para mim. E isso era mais valioso que qualquer vingança. 3 meses depois recebi outra ligação da Mônica. Dona Carmen, queria te avisar uma coisa. O que aconteceu? A Bruna foi embora, deixou a cidade, foi morar com uma tia no sul. Disse que precisava começar do zero num lugar onde ninguém a conhecesse. Me parece bom, espero que dê certo para ela. Antes de ir, me deu algo para você. O quê? Uma foto do André de quando eram casados. Disse que você deveria ter, que você sempre foi mais família dele do que ela. Senti as lágrimas escaparem de novo. Obrigada, Mônica, por tudo. Não, Dona Carmen, obrigada a você, por me ensinar que a dignidade e a bondade sempre vencem, mesmo que demorem. E ela tinha razão. A dignidade sempre vence. Não com gritos, não com vingança, não com ódio, mas com silêncio, com paciência, com amor incondicional. Porque no final a vida se encarrega de equilibrar as contas. E as pessoas que plantam dor sempre terminam colhendo solidão. Já se passaram 2 anos desde aquela noite no restaurante. 2 anos desde que meu mundo desmoronou e depois se reconstruiu. 2 anos em que aprendi que às vezes as piores tempestades trazem as lições mais valiosas. Hoje é domingo, meu dia favorito da semana. Porque aos domingos o André vem almoçar na minha casa. Às vezes vem sozinho. Às vezes vem com a Paula, a namorada dele. E há 3 meses começou a vir com alguém mais. Escuto a campainha, limpo as mãos no avental e vou abrir. Lá está o André com aquele sorriso que ilumina tudo. Ao lado dele, a Paula com a doçura de sempre. E nos braços da Paula, minha neta Sofia. 3 meses de vida. Os olhos do pai, o nariz da mãe. E meu coração inteiro. Oi, mãe, diz o André me beijando na bochecha. Oi, filho, entrem, entrem. A Paula me entrega a Sofia com cuidado. Oi, Dona Carmen, como a senhora tá? Melhor agora que vocês chegaram. Pego a Sofia nos meus braços. Ela me olha com aqueles olhos enormes, curiosos, e sinto que tudo, tudo valeu a pena. Cada lágrima, cada dor, cada noite sem dormir. Tudo valeu a pena para chegar nesse momento. Sentamos à mesa. Sirvo a moqueca que tinha preparado desde cedo. Tá com um cheiro maravilhoso, mãe, diz o André se servindo. É sua favorita, não podia fazer outra coisa. A Paula sorri para mim. Dona Carmen, toda vez que venho aqui aprendo algo novo. Ontem o André me ensinou a fazer bolo de cenoura como a senhora ensinou ele. Sério? Olho pro André surpresa. Ele dá de ombros com um sorriso tímido.
Queria que a Sofia crescesse sabendo de onde vem, sabendo que a avó ensinou o pai dela tudo o que é importante. Meus olhos enchem de lágrimas. Ai, filho, vai me fazer chorar. São lágrimas boas, mãe, as melhores. Enquanto comemos, conversamos sobre tudo, sobre como a Sofia já sorri, sobre como a Paula tá pensando em voltar a trabalhar meio período, sobre como o André tá considerando outra promoção. E eu só escuto, e observo, e agradeço, porque essa família que tenho agora é real. Não tá construída sobre mentiras, não tá sustentada por manipulação, tá construída sobre amor genuíno, sobre respeito, sobre verdade. Depois do almoço, a Paula leva a Sofia para a sala para trocar a fralda. O André fica comigo na cozinha me ajudando a lavar a louça como quando era criança. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro, filho. Você alguma vez pensou em desistir, naquela época quando a Bruna estava me afastando de você? Paro. Penso na pergunta dele. Sim, muitas vezes. E por que não desistiu? Porque desistir significava te perder. E eu não podia fazer isso. Você era tudo o que eu tinha, tudo o que importava. O André larga o prato que estava secando. Mas doía, né? Me ver escolhendo ela. Doía como você não imagina. Cada vez que você não atendia minhas ligações. Cada vez que cancelava uma visita. Cada vez que defendia ela em vez de mim. Tudo doía. Sinto muito, mãe. Sei que já te disse isso 1000 vezes, mas... André, interrompo pegando as mãos dele. Chega. Eu já te perdoei. Já passou. A gente não pode ficar carregando o passado. A gente tem que viver o presente. Eu sei, mas às vezes ainda me sinto culpado. A culpa não vai te devolver o tempo perdido, mas o amor pode te dar um novo começo. Ele me abraça forte, como quando era criança e tinha medo do escuro. Obrigado, mãe, por nunca desistir de mim. Nunca faria isso, filho. Nunca. Naquela tarde, quando o André e a Paula vão embora, fico na porta vendo eles partirem. O André leva o bebê conforto com a Sofia. A Paula vai ao lado dele, de mãos dadas. Parecem felizes, completos, e eu me sinto em paz. Entro em casa, sento no sofá, pego a foto do André criança, aquela foto que me acompanhou todos esses anos, e penso em tudo o que aconteceu, na Bruna, nas acusações, na dor, nas lágrimas, mas também penso nas lições. Aprendi que o amor verdadeiro não compete, não manipula, não destrói. O amor verdadeiro espera, confia, perdoa. Aprendi que não posso controlar as decisões dos outros, nem mesmo as do meu próprio filho, mas posso controlar como reajo. Posso escolher a dignidade sobre a vingança, a paciência sobre o desespero. Aprendi que a justiça nem sempre chega quando a gente quer, nem como a gente espera, mas sempre chega. Sempre. Porque a vida tem uma forma de equilibrar as contas, de cobrar as dívidas, de premiar a paciência. E aprendi que perdoar não significa esquecer, significa lembrar sem dor, significa soltar o rancor para que não te destrua por dentro, significa entender que pessoas feridas ferem, e que às vezes o maior ato de amor é deixar alguém enfrentar as consequências das próprias decisões. Penso na Bruna. Não sei onde ela está agora. Não sei se encontrou paz. Não sei se aprendeu a se amar. Mas espero que sim. Não porque ela merece, mas porque todos merecemos uma segunda chance. Todos merecemos sarar. Também penso em todas as mulheres que estão passando pelo mesmo que eu passei. Mulheres que estão sendo deslocadas, manipuladas, acusadas injustamente. Mulheres que estão perdendo os filhos por causa de noras ou genros tóxicos. Mulheres que estão chorando sozinhas em casa, se perguntando o que fizeram de errado. E se alguma delas está ouvindo minha história agora, quero dizer algo. Você não está sozinha. Você não está louca. E não é sua culpa. Se seu filho ou filha te afastou da vida dele, não significa que pararam de te amar. Significa que estão confusos, manipulados, perdidos. Mas o amor verdadeiro, o amor de mãe, sempre encontra o caminho de volta. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas algum dia. Enquanto isso, você tem que se cuidar. Tem que lembrar quem você é, o que você vale, tudo o que você fez. Não deixa ninguém tirar sua dignidade, sua paz, seu valor, porque você é mais que uma mãe.
Você é uma mulher, uma guerreira, uma sobrevivente, e você merece ser tratada com respeito. Não busca vingança. Não perde seu tempo tentando provar nada para ninguém. A vida se encarrega disso. A vida sempre se encarrega. As pessoas que plantam mentiras colhem solidão. As pessoas que manipulam terminam sendo manipuladas. As pessoas que destroem famílias terminam se destruindo. Não porque você deseja, mas porque é assim que o universo funciona. E quando seu filho ou filha voltar, porque vai voltar, não recebe com cobranças. Recebe com amor, com braços abertos, com perdão, porque eles também são vítimas das próprias decisões, da própria ingenuidade. E o que eles precisam não é um "eu avisei". O que eles precisam é um abraço e a segurança de que nunca perderam seu amor. Olho pela janela. O sol está baixando. O céu se tinge de laranja e rosa. É lindo. Como a vida, cheia de cores, de contrastes, de luz e sombra. Me levanto do sofá, vou para a cozinha, faço um café. Sento à mesa com meu caderno velho, o mesmo caderno onde escrevia as receitas que ia ensinar para o André. Mas hoje não vou escrever receita. Vou escrever algo mais importante. Escrevo lições que aprendi ao longo da vida. 1. O amor verdadeiro não se implora. Se oferece livremente ou não se oferece. 2. A dignidade é mais valiosa que a razão. Você pode ter razão e ainda assim perder sua paz. 3. Nem todos que te acusam estão mentindo por maldade. Alguns estão mentindo porque têm medo de encarar a própria verdade. 4. Perdoar não é esquecer, é lembrar sem que doa. 5. A justiça demora, mas sempre chega. Seu valor não depende de se seu filho te visita ou não. Seu valor está em quem você é, no que você fez, em como você amou. 7. Às vezes a maior vitória é simplesmente sobreviver e estar em paz. 8. As pessoas que realmente te amam sempre voltam. Talvez não quando você quer, mas quando elas estão prontas. 9. Você não pode controlar ninguém, só pode controlar como você reage. 10. E o mais importante, nunca, jamais abra mão da sua dignidade, porque é a única coisa que ninguém pode tirar de você, a menos que você permita. Fecho o caderno e sorrio, porque finalmente entendi que minha história não é uma história de derrota. É uma história de resistência, de amor incondicional, de justiça natural e de sabedoria ganha com lágrimas. Naquela noite, antes de dormir, recebo uma mensagem do André. Mãe, obrigado pelo almoço. A Sofia dormiu a tarde toda. Acho que sua moqueca tem poderes mágicos. Te amo. Boa noite. Sorrio. Respondo. Eu também te amo, filho. Descansa bem. Apago a luz. Deito. E pela primeira vez em anos durmo tranquila, sem medo, sem ansiedade, sem dor, porque sei que fiz tudo o que podia, amei com tudo, resisti com dignidade e perdoei com sabedoria. E se tem algo que gostaria de dizer para o mundo, para todas as mães que estão sofrendo, para todas as mulheres que estão lutando, é isso: não desista. Não importa quão escura esteja a noite. Não importa quão sozinha você se sinta, a luz sempre volta, o amor sempre vence, e você é mais forte do que imagina. Me chamo Carmen Silva, tenho 64 anos, e essa é a história que guardei por tanto tempo. A história de como minha nora me acusou de roubar, de como meu filho me abandonou, de como quase perdi tudo. Mas também é a história de como recuperei minha dignidade, de como o tempo me deu razão, e de como o amor verdadeiro, sempre encontra o caminho de volta para casa. Se minha história ajudou uma só mulher a abrir os olhos, se minha história deu força para uma só mãe não desistir, se minha história mostrou para alguém que a justiça existe, mesmo que demore, então tudo, absolutamente tudo, terá valido a pena. Porque no final as feridas saram, as lágrimas secam, e a dor se transforma em sabedoria. E isso é a única coisa que realmente importa. Viver, amar, perdoar e seguir em frente. Sempre em frente. Obrigada por me ouvirem até o fim. Que Deus te abençoe e que nunca, nunca perca a fé.
porque a vida sempre encontra uma forma de fazer justiça. Sempre. Sempre. Se você chegou até aqui, é porque minha história tocou seu coração de alguma forma. E eu gostaria de saber, você também já passou por algo parecido? Já se sentiu desvalorizada por uma nora, genro, ou alguém que tentou afastar você do seu filho? Não estamos sozinhas. Somos milhares de mães e pais que carregam essas dores em silêncio. Mas quando compartilhamos nossas histórias, nos tornamos mais fortes. Se minha história te ajudou de alguma forma, deixe um comentário dizendo: Força, Carmen. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe este vídeo. Pode ser exatamente o que ela precisa hoje. Muito obrigada por estar aqui comigo. Que Deus abençoe você e sua família. Um abraço no coração, Carmen.